Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje 15 de janeiro de 2024, é muito bom estar de volta com o quadro Notícias do Mundo de Segurança da Informação, depois de um breve recesso. É claro que com uma roupagem um pouco nova, mas também uma proposta um pouquinho diferente. Além, obviamente, quando tiver notícias relevantes, elas serão noticiadas de forma a contribuir, né, que possa ajudar com a confecção da sua estratégia, levar a postura de segurança, né, a maturidade de segurança, isso que, na verdade, eu sempre busquei ajudar, sempre busquei contribuir com isso. Mas quando não tivermos notícias que sejam relevantes, vamos trazer também questões conceituais, né? Tem tanta coisa bacana, coisas novas surgindo, que também serão pautas a partir de hoje aqui no programa. Mas hoje, no Notícias do Mundo de Segurança da Informação, eu selecionei os seguintes destaques. Ataques de negação de serviço cresceram 85% em 2023. Desinformação e insegurança cibernética lideram riscos globais. E milhares de empresas expostas a ataques à cadeia de suprimentos. E eu começo com essa notícia que fala: ataques de negação de serviço cresceram 85% em 2023. A empresa de segurança cibernética Cloudflare anunciou que mitigou mais de 14 milhões de ataques de DDoS em 2023, um aumento de 25% em relação ao ano anterior. Os ataques de negação de serviço distribuídos, que sobrecarregam um sistema com tráfego excessivo, são uma das ameaças cibernéticas mais comuns. Eles podem ser usados para interromper o funcionamento de sites, serviços online e até mesmo redes inteiras. Em 2023, a Cloudflare registrou um aumento de 85% nos ataques de negação de serviço distribuídos de rede, que são os mais difíceis de mitigar. Esses ataques são lançados a partir de uma rede de computadores infectados, que são chamados de botnets. O aumento dos ataques DDoS de rede coincidiu com a exploração em massa de uma vulnerabilidade Zero Day no protocolo HTTP2 Rapid Reset. Essa vulnerabilidade foi descoberta pela Cloudflare em agosto de 2023 e foi usada por cybercriminosos para lançar ataques de negação de serviço distribuídos recordes no terceiro trimestre do ano. Os ataques DDoS HTTP, que são lançados a partir de navegadores da web, caíram 20% em 2023. No entanto, eles ainda representam a maior parte dos ataques de negação de serviço distribuídos mitigados pela Cloudflare. Se vocês lembrarem, no final de 2023, melhor dizendo, no final de 2022 e no início de 2023, eu falava, e muitas notícias faziam o mesmo, que ataques de negação de serviço seriam uma tendência para 2023. Pois bem, 2023 se encerrou e essa notícia confirma. O aumento foi muito grande, muitas empresas sofreram bastante com esse tipo de ataque. Por isso precisamos ainda estar atentos a esse tipo de ameaça e incluí-las na estratégia para que possamos ter uma postura de segurança adequada. Desinformação e insegurança cibernética lideram riscos globais. A má informação e a desinformação figuram como os riscos globais mais graves previstos para os próximos 2 anos em nível mundial, de acordo com o último relatório de riscos globais de 2024 do Fórum Econômico Mundial. O estudo alerta também sobre os paraísos para a propagação de redes criminosas transacionais. O relatório observa que a má informação e a desinformação aumentaram rapidamente e o risco deve se tornar mais agudo à medida que várias economias terão eleições neste ano, em que a utilização generalizada de informações falsas e desinformação e de ferramentas para a sua divulgação pode minar a legitimidade dos governos eleitos. Interfaces fáceis de usar para modelos de inteligência artificial em grande escala têm gerado uma explosão de informações falsas e do chamado conteúdo sintético, não criado por humanos e que simula uma pessoa real, usando desde a clonagem de voz, imagem e até URLs de sites falsos, observa o estudo. Embora existam vários projetos de regulamentação no uso de grandes modelos de linguagem de inteligência artificial visando combater a desinformação online e os conteúdos ilegais, o Fórum Econômico Mundial reconhece
que é pouco provável que a velocidade e a eficácia da regulamentação consigam acompanhar o ritmo do desenvolvimento tecnológico da IA generativa. O risco de ataques cibernéticos e de insegurança cibernética continua a ser uma das principais preocupações para muitos dos entrevistados para o relatório. Analisando o cenário de risco atual, os ataques cibernéticos foram citados por 39% dos entrevistados, a quinta maior preocupação para 2024. Condições climáticas extremas lideram o cenário de risco, 66%, seguido por erros e desinformação gerados pela IA, 53%, polarização política, 46%, e, por último, crises geradas pelo alto custo de vida, 42%. Em termos de riscos globais classificados por gravidade nos próximos 2 anos, a insegurança cibernética ficou em quarto lugar e foi classificada como uma preocupação persistente. Governos e setores da iniciativa privada colocaram a insegurança cibernética como o terceiro risco mais grave no curto prazo. Globalmente, as atividades econômicas ilícitas tiveram uma classificação baixa, mas o relatório observa que os avanços tecnológicos abrirão novos mercados e permitirão a propagação de redes criminosas, e o custo humano e econômico do crime organizado poderá aumentar. As barreiras de entrada serão derrubadas devido aos avanços tecnológicos, especialmente no ambiente cibernético, permitindo a propagação de redes criminosas transacionais. Segundo o estudo, as redes criminosas adotarão cada vez mais modelos de negócios mistos, utilizando novas tecnologias para diversificar o financiamento ilícito e fragmentar a presença física. Em última análise, o cybercrime e o crime organizado terão um fluxo de receitas cada vez mais elevado e baixo risco e baixo custo para ações, observa o Fórum Econômico Mundial. A notícia segue, alguns parágrafos, alguns temas, falando de preocupações e domínios das nações e um pouquinho também das questões que estão ligados mais a conflitos, entre outras questões. Mas a minha sugestão para quem quiser ler esse relatório de riscos globais de 2024 do Fórum Econômico Mundial na íntegra, e ele está em inglês, acesse o portal cisoadvisor.com.br e no final dessa matéria tem um link para o relatório. O ponto é que isso já tinha aparecido no relatório de 2022, pelo menos no que tange a insegurança cibernética, já aparecia como um dos principais riscos nos próximos 2 anos, e nos próximos 5 anos aparecia com uma porcentagem um pouquinho menor. Agora, não só a insegurança cibernética aparece e continua aparecendo, como também aparece questões ligadas à desinformação gerados pela inteligência artificial, que antes não sequer era citado na pesquisa. Vejam como novas tecnologias podem, de uma hora para outra, mudar o rumo, inclusive, dos riscos. Por isso que é tão importante que estejamos atentos às notícias, atento a tudo que está acontecendo, para que dessa forma possamos propor controles e trazer os riscos a patamares aceitáveis. E na última matéria de hoje, milhares de empresas expostas a ataques à cadeia de suprimentos. Dezenas de milhares de repositórios públicos do GitHub estão vulneráveis à injeção de código malicioso por meio dos chamados executores auto-hospedados do GitHub Actions, o que pode levar a ataques de alto impacto à cadeia de suprimentos de inúmeras empresas, alertam pesquisadores de segurança. E aí, pessoal, eu queria fazer um parênteses muito breve. Quem acompanhou as notícias no final de 2022 e no início de 2023, ouvia também que, além dos ataques de negação de serviços citados na primeira matéria, ataques à cadeia de suprimentos seriam uma tendência para 2023. Seguindo a matéria. O motivo é que muitos usuários/desenvolvedores costumam hospedar seus próprios executores e personalizar o ambiente usado para executar trabalhos nos seus fluxos de trabalho no GitHub Actions. Essa nova classe de ataques a fluxos de trabalho CI/CD, integração contínua, entrega contínua, pode ser lançada se um repositório tiver executores auto-hospedados anexados.
Um executor auto-hospedado anexado a um repositório pode ser usado por qualquer fluxo de trabalho em execução no contexto desse repositório, e isso também se aplica a fluxos de trabalho de solicitações pull de fork, que podem executar código malicioso, representando assim um grande risco de segurança. Além disso, alerta o pesquisador Khan, os executores auto-hospedados configurados seguindo as etapas padrão são persistentes, o que significa que um processo pode ser executado em segundo plano, mesmo após a conclusão do trabalho, abrindo assim a porta para a implantação de um mecanismo de persistência de acesso. O invasor pode verificar a presença de uma ação específica do GitHub e de uma mensagem nos logs de execução, e se o nome do executor for repetido, determinar se um executor é persistente ou não. De acordo com o pesquisador, o invasor que descobre um repositório de interesse pode então verificar se ele possui um executor auto-hospedado anexado e usar uma solicitação pull de fork para se tornar um contribuidor desse repositório, o que permitiria executar fluxos de trabalho no corredor sem exigir aprovação. Para isso, o invasor pode encontrar um erro de digitação ou uma pequena alteração no código, criar uma solicitação pull de fork para ele e esperar até que a requisição seja mesclada, o que tornaria sua conta um contribuidor do repositório de destino. Se o repositório padrão de aprovação de solicitação pull de fork estiver em vigor para o repositório, apenas a primeira solicitação do invasor exigiria aprovação, o que significa que o invasor seria capaz de executar o código no executor e configurar a persistência sem levantar suspeitas. Usando esse fluxo de ataque, os pesquisadores conseguiram obter acesso persistente ao próprio repositório de ações e imagens de executores do GitHub, que contém fluxos de trabalho para construir imagens de executores do Windows e macOS, permitindo envenenar essas imagens. O pesquisador disse que teve acesso ao repositório por 5 dias, a partir de 18 de julho de 2023. Ele relatou o problema ao GitHub em 22 de julho e as primeiras mitigações foram implantadas em 25 de julho. Depois de relatar a vulnerabilidade ao GitHub, os pesquisadores começaram a trabalhar para identificar outros repositórios que poderiam ser vítimas do ataque e descobriu dezenas de milhares deles no GitHub. Os pesquisadores limitaram a investigação, a repositórios pertencentes a organizações que pagariam altas recompensas por meio de seus programas de recompensas por bugs e enviaram mais de 20 relatórios de recompensas por bugs, arrecadando centenas de milhares de dólares em recompensas. No entanto, eles também investigaram vários outros meios de explorar GitHub Actions e expandiram a pesquisa para outras plataformas de integração contínua e entrega contínua CI/CD, incluindo Buildkite, Jenkins e CircleCI. Os pesquisadores descobriram que poderiam comprometer as versões PyTorch e Microsoft DeepSpeed, comprometer um aplicativo Cloudflare, fazer backdoor em vários blockchains, obter execução remota de código em uma máquina Microsoft associada ao domínio e fornecer etapas explícitas para comprometer as versões TensorFlow. Para mitigar essa classe de vulnerabilidade, as organizações são aconselhadas a alterar as configurações padrão do repositório para que todas as contribuições externas exijam aprovação. Esse é o ponto, galera. Esse é o grande ponto. Se você utiliza desses mecanismos, é muito importante que você altere a configuração para que toda contribuição seja aprovada. E não só aprovada, seja analisada. É preciso entender todo o código que foi inserido para perceber se a partir daquela alteração pode haver alguma vulnerabilidade, alguma brecha a ser explorada por criminosos. Esse é o ponto mais relevante. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado da volta do quadro depois desse recesso. E se esse conteúdo fez sentido para você, então compartilhe com seus colegas e amigos, salve o conteúdo, porque é disseminando informações que nós vamos efetivamente criar uma cultura de segurança. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação.
O que eu tinha preparado para hoje era isso. Até a próxima. Um abraço.